Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo pós-jogo, quase 4 da manhã, mas não poderia deixar de estar aqui gravando para vocês que são inscritos no canal, que gostam do que eu falo, da forma que eu vejo, da forma que eu entendo que o Flamengo joga. Então, vamos ao pós-jogo de Flamengo 4, União La Calera 1. Mas antes disso, gostaria de pedir a todos que deixem seu like, ajude a divulgar a Fla S para todos os rubro-negros que vocês conheçam, né? Pede para se inscrever aqui no canal e com isso a gente vai crescendo de acordo com a vontade de Deus e de vocês, seguindo a Fla S. Valeu? Vamos ao pós-jogo de hoje. Flamengo entrou em campo, né? De uma forma que ninguém esperava, na verdade. A gente supunha que seria o Arão com o Gustavo Henrique e o Rogério Ceni mais uma vez surpreendeu e veio com o Bruno Viana no lugar do Gustavo Henrique, né? Colocou Arão, Bruno Viana e colocou o Diego com o Gerson na frente e o restante a gente já sabe, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol. O que aconteceu na partida? O Flamengo determinado, o Flamengo foi para cima do La Calera, abriu 2-0, né? E aí voltou a calmaria no Flamengo. Acharam que já estava com o placar definido e aí cadenciaram o jogo e tomaram um gol aos 15, mais ou menos os 15 do segundo tempo. O La Calera fez o gol e o Flamengo mostrou seu poderio mais uma vez, né? O Flamengo mostra para todo mundo que quando ele quer, ele é diferenciado. E isso a gente viu em campo hoje. O Flamengo é o time a ser batido, galera. E os jogadores do Flamengo já perceberam o quão importante eles são e a diferença que eles fazem dentro de campo. Quando eu fiz o pré-jogo, que eu fiz a live de pré-jogo, eu fui olhar o União La Calera. União La Calera, campeão da 2ª divisão. União La Calera, campeão da 3ª divisão. Eu olhei e falei, pô, é impossível que esse time consiga ganhar o Flamengo. E foi o que a gente viu em campo, né? Gabigol abriu o placar, né? Belo passo do Arrascaeta. O Gabigol ainda botou lá o joelho no chão para o Arrascaeta botar o pé e fez aquela encerada na chuteira, né? Pelo passe do Arrascaeta. E o Flamengo estava jogando muito bem. Aos 34, de Arrascaeta fez o segundo, né? Mais uma vez, muito bem na partida. Dessa vez, melhor do que contra o Vélez Sarsfield, né? E o Flamengo cadenciou o jogo. E aí veio o segundo tempo, né? E aos 57, né? Que dá 45, vai dar 12, não é isso? Acho que é isso, 57, 45, 50, isso aí, 12 minutos do segundo tempo, o La Calera fez o gol deles, incendiou o jogo, e aí o Flamengo voltou a mostrar o seu poder. Começou a tocar a bola, cadenciando, o La Calera precisava ir para cima, né, para ganhar, tentar empatar e ganhar o jogo. E aí o Flamengo que foi para cima, né, com as oportunidades que teve, e o Gabigol novamente fez o gol aos 79 minutos do segundo tempo, né, que placar é de acordo com a minutagem, de acordo com a Conmebol, 79 menos 45 vai dar 34 minutos do segundo tempo. O Flamengo fez 3-1, mais uma vez, com o Gabigol, que caminha passos largos para ser o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Agora eu acho que ele está a 1 gol do Zico, 2 gols do Zico, alguma coisa assim. Tem que procurar para passar a informação correta. E depois o Rogério Ceni viu que o jogo já estava tranquilo, colocou o Vitinho, né? E o Vitinho
deu uma bela arrancada, deu um drible de corpo no jogador do União La Calera, colocou a bola perfeita para o Pedro, que foi magistral. Dominou, partiu para cima, deu um come seco e deu aquele totozinho de cobertura do goleiro, fazendo um gol antológico da noite pro Pedro, né? Com a bela arrancada do Vitinho. Vitinho esse que vem crescendo, graças a Deus, o Vitinho começa a jogar bola no Flamengo, né? Tanto o Vitinho melhorou que agora a gente não ouve falar tão mal do Vitinho. O torcedor rubro-negro não tem pegado tanto o pé do Vitinho por causa dos últimos 2 jogos. Graças a Deus, o Vitinho começa a encontrar o seu futebol. E agora, como ficou o grupo? A Liga de Quito venceu o Vélez. O Vélez é o último colocado, né? Flamengo 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Liga de Quito, né? A LDU 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. União La Calera 1 ponto, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Flamengo caminhando muito bem na Libertadores, né? Com esse resultado, o Flamengo ficou mais líder do que nunca, 6 pontos, né? Líder absoluto. E o Flamengo jogando cadenciado. Quando necessário o Flamengo parte para cima. Quando pode cadenciar o jogo, o Flamengo cadencia. Isso mostra que os jogadores estão jogando de acordo com o jogo. E isso é a mão do técnico. Ao meu ver, é a mão do técnico. Todos nós queremos ganhar. Todos nós queremos o futebol de 2019, onde o Flamengo amassava todo mundo, o Flamengo massacrava todo mundo. E hoje foi um chocolate. 4-1 poderia ser muito mais se o Flamengo forçasse. Mas aí eu digo para os senhores, né, que assistem aqui o nosso canal, para que forçar tanto? Para que forçar tanto diante de um time que ganhou 2 títulos na 2ª divisão e 2 títulos na 3ª divisão? Um time, um elenco, um clube que tem 65 anos de história e nunca tinha participado na Libertadores. O mais longe da competição internacional foi uma Sul-Americana. Quando eu vi isso do La Calera, eu falei, é impossível o Flamengo perder para esse jogo e para esse time. E foi o que aconteceu, foi o que a gente viu em campo. O Flamengo muito, mas muito, anos-luz à frente do União La Calera. A diferença é bizonha, não tem condição, né? E aí a gente para analisar o Flamengo. A gente nem analisa o adversário, a gente analisa o Flamengo, né? O Gabigol chegando de cara e fazendo os gols, né? O Arrascaeta mais uma vez brilhando, né? O Bruno Henrique sempre muito marcado. E aí, no segundo tempo, entra o Vitinho e dá uma bela assistência para o Pedro. Arma aquele drible de corpo, aquela arrancada muito bem dada, perfeita a arrancada do Vitinho no lance do 4º gol. Então, isso é a evolução do Flamengo. A diferença é gritante. O Flamengo deu 22 chutes, 11 chutes no gol, 56% de posse de bola, 560 passes, 86% de precisão de passe. Aí a gente vai no La Calera e vê 3 chutes no gol, 3 chutes, 1 no gol. Posse de bola 44%, passes 452, precisão de passe 82%. Faltas 11 do Flamengo, 12 do La Calera, cartão amarelo 1-1, impedimento 3 do Flamengo, escanteio 7 para o Flamengo e 4 para o União La Calera. De tão superior é o Flamengo, não tem nem o que dizer. A verdade é essa, o Flamengo foi extremamente superior, tinha que ser superior, não tinha o porquê de não ser tão superior como foi, né? O Flamengo muito diferente de 2019, joga cadenciado e quando preciso quando necessário parte para dentro. Tomou um gol que, ao meu ver,
foi uma falha do Bruno Viana para mim, que se desconcentrou na hora da correria e o cara já tinha ido, né? Não teve nem o que falar, né? E aí a gente vê o que o Rogério fez, né? O que o Rogério mudou nesse time. Léo Pereira, Vitinho, Michael, Pedro e Gomes. Léo Pereira entrou, Vitinho entrou, Michael entrou, o Pedro entrou, o Gomes entrou. Então a gente vê pela escalação inicial: Diego Alves, Isla, Arão, Bruno Viana, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Vitor Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aí a gente vê que o Vitinho entrou, o Léo Pereira entrou, o Michael entrou, o Pedro entrou e o Gomes entrou. Tão fácil estava para o Flamengo que o Rogério se deu ao luxo de fazer as 5 substituições e poupar o seu elenco mais uma vez, né? O Flamengo que poupou diante do Volta Redonda, poupou no jogo de Libertadores. Isso é mundo técnico. É o que eu falo com relação ao Jorge Jesus. O Jorge Jesus tirou 110% dos jogadores, mas hoje ainda colhemos frutos disso. Rodrigo Caio machucado com a fibrose. Felipe Luiz jogou machucado, Vitor Ribeiro jogou machucado, De Arrascaeta jogou com dores, Gabigol jogou machucado, o Rafinha na época jogou até de máscara, né? Porque o Jorge Jesus não vislumbrava no seu banco reforços para suprir o que ele tinha, os 11 titulares. E aí ele forçou, né, os jogadores na adrenalina de fazerem história pelo Flamengo, como fizeram, apoiar a ideia, jogavam machucados e o Flamengo se sobressaía. E agora a gente tem um elenco que é praticamente o mesmo elenco de 2019, né? É uma saída de uma peça ou outra, mas o mesmo elenco de 2019 praticamente, os meninos da base mais maduros, o Vitinho começando a engrenar no Flamengo, entrando bem, né? O Michael entrando bem, o Gomes, não precisa nem falar que o João Gomes sempre vem entrando bem, é um garoto muito bom na marcação, né? E o Pedro, o que dizer do Pedro? Até o João Guilherme falou, como pode o Pedro ficar no banco de reserva? E aí? Mas é um jogador que entra e faz, mostra o seu poderio e fez um belo gol, um golaço, merece uma placa o gol do Pedro, né? Contra-ataque perfeito, que chegou Pedro e Arrascaeta juntos ali. Então o Flamengo poderia fazer mais, claro que poderia, mas o Flamengo cadenciou o jogo. O Lacaleira chegou a fazer um gol, numa falha que para mim o Bruno Viana se desconcentrou ali, né? Mas o Flamengo poderia fazer muito mais do que fez. Fez 4, mas poderia fazer 5, 6 tranquilamente. Se força para cima do União Lacaleira, faria um monte de gols. Foi um chocolate, mas poderia ser muito mais chocolate ainda se o Flamengo quisesse. Mas aí que entra aquele detalhe. Para que forçar? Não ganhou? Não foi mais 3 pontos? Não é o líder absoluto? Certo? 3-2 no primeiro jogo, 4-1 no segundo, 7 gols, certo? 4 de saldo. Tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Que continue assim. Que o Flamengo continue cadenciando, revezando o seu elenco e usando do seu poderio quando necessário for. O Rogério fez isso, o Rogério virou, o Rogério mudou o jogador de posição, o Rogério foi criticado, né? Fora a Sene, hashtag fora a Sene, e aí a gente tá vendo aí, ó, o Flamengo se encontrando, jogando de uma forma diferente, não sendo tão incisivo na marcação, não forçando tanto e ganhando bem o seu jogo. Vou ser bem sincero para os senhores, o Flamengo treinou diante do União Lacaleira na Libertadores.
Foi assim que eu vi. Né? Eu tava trabalhando, a galera sabe aqui que eu sou rodo de aplicativo, sou motorista de Uber, e eu tava vendo o jogo durante o meu trabalho, acompanhando o jogo, né? Então a gente via o Flamengo cadenciado, o Flamengo sem necessidade de fazer tanta pressão. Mas por que não precisou fazer tanta pressão? Porque o time adversário demonstrava não ter capacidade de ser superior ao Flamengo. Isso, quando eu vi a história do clube, eu percebi isso. E ainda falei na live de pré-jogo, é inadmissível o Flamengo perder para um Lacaleira que nunca ganhou nada. Nunca ganhou um título chileno na primeira divisão. Então, galera, acho que o que o Flamengo fez hoje foi uma aula de futebol do elenco e do seu treinador, que bota o time em campo e reveza os seus jogadores, e graças a Deus vem fazendo isso, porque assim ele vai ter no futuro próximo condição de ter qualquer um jogador em campo. Até o Léo Pereira entrou, né? Que todo mundo critica, começou a jogar no Flamengo com o Rogério Ceni. Michael se reencontrando, Vitinho se reencontrando, o Gomes sempre tem entrado, dado conta do recado ali na volância, e o Pedro, indiscutível, né? Muitos queriam ver Pedro e Gabigol, mas para jogar Pedro e Gabigol temos que botar o Mister Clássico, o Bruno Henrique, no banco. Então o Rogério Ceni já começa a ver a possibilidade de fazer Pedro e Gabigol, poupar o Bruno Henrique quando for necessário, poupar Everton Ribeiro quando for necessário, poupar o Vitinho quando for necessário, né? E isso é possível. Isso é possível. Está demonstrando que é possível, demonstrou contra o Volta Redonda, pela Taça Guanabara, e aí muitos vão falar, mas foi Taça Guanabara. E agora? Na Libertadores. Mudou 5 peças durante o jogo, né? O Flamengo muda o time de acordo com a partida. E isso é a mão do técnico. O técnico está vendo o que ele pode fazer, como ele pode mudar o jogo, né? E ele mudou o jogo. A verdade é essa, né? O Flamengo é diferente, o Flamengo muito diferente, né? Botou o Michael no lugar de Arrascaeta, botou o Gomes no lugar do Diego, poupou o de Arrascaeta, poupou o Diego Ribas, botou o Léo Pereira no lugar do Arão, tirou o Arão, poupou o Arão, né? Botou o Pedro, que teve a assistência do Vitinho, no lugar do Bruno Henrique, né? O Vitinho entrou no lugar do Everton Ribeiro. Então o Flamengo mostra que tem poderio, tem elenco qualificado até para fazer esses tipos de substituições dentro de uma competição de Libertadores. Ah, mas o adversário é muito fraco, mas ninguém imaginava que seria tão fraco como foi. Mas eu falei no pré-jogo. Quando eu vi a história do clube, eu falei, esse time não tem nem condição. Pode até fazer o diferencial no campo sintético deles lá, quando o Flamengo for jogar lá. Eu vi o jogo deles com a LDU, eles empataram dentro de casa com a LDU. LDU essa que ganhou o Vélez hoje, né? Então é muito, muito diferente o Flamengo do Lacaleira. Seria inadmissível o Flamengo perder o jogo. E digo mais, chega a ser inadmissível mesmo no sintético lá o Flamengo perder para eles, né? Acho que não tem como o Flamengo perder para esse time do União Lacaleira. E, como dissemos já na live que a gente fez no canal do Carioca Rubro Negro, até o Romário, que é um dos membros aqui da Fla Espírito Santo, ele falou, mandou no chat lá, ele colocou, o Flamengo pode fazer 6 jogos e 18 pontos. Realmente pode. O nível do Flamengo, perto dos 3 adversários, é muito diferente. O Flamengo passeou em campo hoje, né? E muito se cobra do Flamengo um cobrador de falta. Mudando de assunto um pouquinho, de Arrascaeta bateu uma bola lá no ângulo e o goleiro pegou, né? Tá até aqui no histórico do jogo, né?
Arrascaeta cobra a falta do ângulo e o goleiro chileno voa e evita o terceiro gol do Flamengo. E foi verdade, foi uma bela cobrança de falta do De Arrascaeta. Sinal de que até isso o Flamengo tem treinado. Como o Rogério falou, o Flamengo treinou bola parada e tomou um gol de bola parada. Então o Flamengo vem treinando. O Flamengo não treina da forma que treinava com o Jorge Jesus, né? Mas o Flamengo vem treinando e vem crescendo, né? Então, a gente sabe o potencial do elenco que a gente tem, a gente sabe o que o Flamengo pode render, a gente cobra quando o Flamengo rende pouco, né? Mas hoje eu vi um Flamengo diferente em campo. Eu vi um Flamengo que, quando necessário foi, partiu para dentro. E quando pôde, cadenciou o jogo. No segundo tempo, o Flamengo entrou cadenciando. Quando tomou um gol, partiu para cima de novo. E precisava abrir espaço, né? O Rogério Ceni não é menino, o Rogério Ceni não é bobo. O Rogério Ceni falou para o time, ó, cadencia, deixa eles ir para cima e aí a gente finaliza. Foi o que foi feito. E quando eles fizeram um gol, eles acharam que poderiam empatar. E aí foram para cima e tomaram mais 2. E o jogo terminou 4-1 e poderia ser muito mais. Então, galera, vamos começar a observar a forma que o Flamengo joga e a forma que o Flamengo cadencia o jogo quando pode. Como o Flamengo se desgasta menos em campo, né? A gente não vê o Bruno Henrique dar aquelas várias arrancadas igual ele dava. Por quê? Porque não precisa. Não é mais necessário. O Flamengo entra triangulando. A gente vê o Flamengo entrar triangulando. A gente vê os jogadores fazer o facão que a gente sempre cobra. O jogador indo para o lado, para o outro e a zaga ficando perdida. Então essa é a diferença do Flamengo. Isso é o que o treinador, ao meu ver, vem fazendo. Ele vem mudando a cara do time, mostrando o seu poderio ofensivo, corrigindo as falhas na zaga, né? Até falei no pré-jogo que para mim ele iria com o Arão, e ele realmente foi com o Arão, ele não foi com 2 zagueiros, né? Ele foi com um zagueiro só. Ele entrou no 3-5-2, mas o Arão joga na zaga. É assim que ele quer, é assim que o Flamengo diz que joga. Mas o que eu vejo em campo não é isso. Eu vejo o Flamengo jogar no 3-5-2, tanto o Isla quanto o Felipe Luiz sempre segurando. Pouco a gente viu o Felipe Luiz subir, pouco a gente viu o Isla subir. Uma vez ou outra eu vi o Isla subir no jogo de hoje, né? Era desnecessário o Felipe Luiz ficar subindo toda hora, já não é um menino. Então, cadencia, joga na habilidade, joga com criatividade, não precisa fazer aquelas correrias que fazia de 2019. Aprendeu-se a se jogar de uma forma diferente. É assim que eu vejo. Espero que continue assim, que continue dando certo e que o Flamengo nos dê muitas alegrias. São 12 taças em 2 anos. Se Deus quiser, vai vir mais taça aí. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Carioca. O Flamengo tem tudo para ganhar, jogando cada dia melhor e mostrando a evolução gradativa com o trabalho do Rogério Ceni. Parabéns ao time, jogou, cadenciou quando pôde. No começo do segundo tempo ficou muito no banho-maria, permitindo o Lacaleira agredir. Acho que isso aí o Rogério ainda vai conseguir corrigir também. Ele vai deixar, vai cadenciar, mas não vai se deixar ser sufocado. Mas eles fizeram um, precisava da vitória, partiram para dentro e tomaram mais 2. É isso que importa. Um bom resultado, uma bela partida do Flamengo, o seu elenco cada vez mais encorpado, com os jogadores ingressando, o que não acontecia antes, né? Michael muito abaixo, Vitinho muito abaixo, Arão tem que dar vaga, não serve, a torcida sempre cobrava. E agora? Sempre falei, acho que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e da América e esses jogadores ainda podem render muito mais do que vem rendendo e vão crescer gradativamente durante esse período do Rogério Ceni como treinador. E se Deus quiser, no final do ano, o Flamengo vai ter ganho tudo
que se dispôs a jogar para ganhar. É assim que eu vejo, é assim que eu acho, e acho que podemos ganhar tudo sim. Valeu? Então, mais um passeio do Flamengo. Próximo jogo do Flamengo na Libertadores é Flamengo e LDU, se eu não estiver enganado. Vamos lá. Isso aí, dia 4/5, Liga de Quito, a LDU e Flamengo, lá nas altitudes, lá na Lua, né? Que já era na altitude, botado no mais alto ainda. Depois o Flamengo joga o seu quarto jogo na Libertadores com a União La Calera, no dia 11, fora também, lá na casa da União La Calera, no campo sintético. E fecha a primeira fase com o Vélez no Maracanã. No dia 19/5 tem o segundo jogo com a LDU em casa e depois o Vélez para fechar em casa o último jogo, né? Foi o primeiro e o último jogo do grupo. Engraçado como que é feita as coisas, né? Parecia que o Vélez seria o time junto com o Flamengo, e quem mostra o poderio aí é a LDU. Então, um jogo de suma importância, o próximo jogo do Flamengo, que é Flamengo e LDU, né? Que é lá e depois em casa. O Flamengo enfrenta eles lá, depois enfrenta o La Calera lá, depois pega a LDU e Vélez em casa para terminar no dia 27/5 a primeira fase da Libertadores. E o Flamengo tem tudo para terminar em primeiro lugar, jogando do jeito que está. Agora, deixa eu dar uma futucada aqui, galera, para falar mais uma. A gente joga agora o Campeonato Carioca, né? Próxima rodada do Campeonato Carioca, semifinais do Campeonato Carioca, né? Volta Redonda e Flamengo no dia 1º. Hoje já são 28, quarta-feira, 29, quinta, 30, sexta. Esse mês, se eu não me engano, é mês de 31, é abril, acho que abril é 31, né? Então, no domingo, não, acho que é 30, o Flamengo joga com Volta Redonda no dia 1º, sábado. Então, esse mês é dia 30 dias, o mês de abril é 30 dias. Então, o Flamengo joga o primeiro jogo da semifinal com Volta Redonda, né? E depois, no dia 8, o segundo jogo. Então, o Flamengo joga dia 11 pela Libertadores, dia 8 pelo Carioca, né? Joga dia 1º pelo Carioca e, se eu não me engano, no dia 4 pela Libertadores. Então, o Flamengo vem numa sequência de jogos aí ferrenha, né? Mas tudo vai dar certo, se Deus quiser seremos campeões carioca, e se Deus quiser terminaremos a primeira fase de grupo aí com grande possibilidade de terminar com 18 pontos. Então é isso, galera, fiquem todos com Deus, rubro-negro dormindo feliz, Flamengo de ter um chocolate daquele muito gostoso no União La Calera. Até o próximo jogo, Flamengo e Volta Redonda, sábado, dia 1º. Deixa eu ver o horário da partida aqui do Flamengo e Volta Redonda. Flamengo e Volta Redonda, sábado, 9 da noite. A gente se vê aqui de novo para um pré-jogo ao vivo, fazer nossa live de pré-jogo de Flamengo e Volta Redonda, né? Vamos começar a fazer todo o pré-jogo ao vivo aí. Valeu, galera! Saudações rubro-negras, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Fui, um abraço.